porque, entre tantas coisas apuradas por ele apurou que o relatório da PF, que foi entregue ao presidente do Supremo, Edson Fachin, que Théo Cury já nos ajudou a compreender como deve ser o rito daqui para frente, que este relatório aponta a existência de mensagens trocadas entre o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, e o cunhado dele, Fabiano Zettel, tratando de pagamentos à empresa da qual o ministro Dias Toffoli é um sócio oculto. É isso, Caio Junqueira? Caio, por favor, nos explique. Obrigada por estar aqui com a gente. Nós acompanhamos toda a sua cobertura ontem à noite, inclusive uma frase que me pareceu muito marcante quando você diz: eu apurei com outras pessoas, com outros especialistas, eles dizem assim, o debate é além de Toffoli permanecer como relator ou não, é sobre a permanência de Toffoli no Supremo Tribunal Federal. Isso é tão marcante, quero te ouvir. Por favor, mas vamos por partes. Bem-vindo. Primeiro, sobre essa citação a pagamentos a Dias Toffoli. Vamos lá, Elisa. Bom dia, bom dia. Theo, bom dia a todos. Sim, na minha leitura, a partir de ontem à noite, né, quando nós trouxemos essa informação no CNN Prime Time de que havia menções a pagamentos, isso dá uma virada nesse caso todo, porque até então o assunto, o tema principal era Código de Conduta de Ministros do Supremo, era se o Toffoli sequer poderia ou não ser relator, se ele era suspeito, né, se poderia ser arguida a suspeição dele neste caso ou não, se ele deveria se afastar, a blindagem toda do Supremo e dos três escalões, altos escalões dos três poderes, né, ao Supremo Tribunal Federal e vice-versa, a blindagem que a Procuradoria-Geral da República vem dando também, ajudando o Toffoli nessa toada. Com a menção a pagamentos, com o fato da Polícia Federal encontrar menções a pagamentos, isso força o Toffoli a admitir que é sócio oculto de uma empresa que recebeu esses pagamentos, né? Aí a história muda, aí o caso não passa mais a ser um caso de política e ele começa a virar um caso de polícia, né? Por quê? Porque a Polícia Federal encontra no celular do Daniel Vorcaro menções de pagamentos de um investigado, de um banqueiro, enfim, que não preciso dar as credenciais todas aqui de tudo que está acontecendo, fazendo pagamento para o ministro, né? Esse fato novo, ele tem o potencial, né? Aí agora a gente vai ver como que a política vai tratar esse caso. Ele tem o potencial e, no meu sentir, ele muda a história toda. A gente para de falar de política e vamos falar de polícia e essa interlocução toda. O que pode vir a acontecer agora? Por isso que é muito importante a gente ver como, principalmente, a Procuradoria-Geral da República, que estava inerte até agora nesse caso, tinha os pedidos lá de suspeição do Toffoli, a Procuradoria-Geral da República, o Dr. Paulo Gonet, vamos dizer, aliviando, né, deixando o tempo passar também, agindo em parceria, entre aspas, com o Supremo Tribunal Federal. Agora, não, agora esse relatório da Polícia Federal, que a gente confirma que sim, de fato, a informação que nós trouxemos ontem se confirma oficialmente, porque ela consta, essas menções no relatório, o que ele vai fazer com isso? E uma possibilidade, que eu apostaria como um possível caminho daqui em diante, é a política, de alguma maneira, entregar a cabeça do Toffoli, em troca também de se salvar. Porque até agora era um acordão. Qual que era o acordão até ontem à noite? O acordão até ontem à noite era: vamos deixar o caso esfriar, o Senado não tocou nesse assunto nessas 2 semanas. Ontem nós trouxemos a informação que a CPI do crime organizado, que tratava de requerimentos sobre esse assunto, sequer foi convocada para ter uma sessão, uma operação abafo ali no Senado. O presidente da CPI é o senhor Fabiano Contarato, né, do PT do Espírito Santo. Não teve sessão, né? A política não tratou desse assunto, esperando ele esfriar. Mas os fatos acabaram se impuseram. E aí, um caminho possível que eu apostaria, não estou cravando que isso vai acontecer, é de fato a política entrega a cabeça do Toffoli
e salva-se todo mundo, né? Porque a pressão agora é muito grande, porque virou um caso de polícia.